Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. É, Bom, eu estou fazendo essa série de vídeos que são os primeiros passos na clínica junguiana. O primeiro passo foi você se tornar um sonhador, você entrar numa relação consciente com os seus próprios sonhos. Aqui no canal tem uma playlist inteira sobre sonhos na clínica junguiana. Eu trabalho com os sonhos na clínica junguiana. Tem cursos de interpretação de sonhos na clínica junguiana. Tá? Tem curso sobre a linguagem dos sonhos. O segundo passo foi sobre o caráter experimental de todo o trabalho do Jung, que passa pela pesquisa por um novo ramo subestimado, a meu ver, da antropologia que o Jung criou, que é a etnopsicologia, o trabalho de campo, o estudo dos casos clínicos, o teste de associação de palavras, o método comparativo, tá? A amplificação, você procurar elaborar a sua própria experiência junto com um terapeuta, né? Junto com a função transcendente que vai te auxiliar enquanto anjo bom, espelho dialético da sua própria vida, da sua própria existência, né? Uma metáfora para o si mesmo na clínica. E estamos apenas começando, né? A gente está apenas começando esses pequenos passos, né? E também há muitos cursos aqui no canal sobre essa metodologia, né? Sobre, por exemplo, os arquétipos, o inconsciente coletivo, onde eu destrincho o método comparativo, né? No próprio trabalho com os sonhos, a gente trabalha muito com os complexos, né? Porque o sonho é sempre a melhor forma que um complexo encontrou para se autorrepresentar, né? E a gente está, mais uma vez, como eu digo, iniciando aqui essa série de vídeos, né, que fazem parte da playlist O Fator Eficaz na Clínica Junguiana. Por sinal, eu tô até pensando em fazer uns mini cursos novos, tá? Muito em breve, talvez até nesse vídeo ainda, eu venha falar um pouco sobre isso, tá? Mas qual é o terceiro passo? Já que eu falei o primeiro, falei o segundo, ao todo são 10 passos. Não são dicas, tá, gente? Não são fórmulas prontas, não são, ó, faz assim. Eu não estou imprimindo uma direção, eu estou apenas a partir daquilo que eu vivenciei na clínica e o que eu observei na prática clínica também de pessoas que, de algum modo, estão envolvidas com o trabalho do Jung. Somente a psique pode observar a psique. Pode ser ditos como uma espécie de universal na experiência clínica do trabalho junguiano. Ou seja, se você for realizar esse trabalho, inevitavelmente, de modo ineliminável, você vai encontrar diariamente com esses aspectos, né? Qual seria o terceiro? O terceiro seria o método de Jung, né? É... Eu confesso que algumas pessoas já chegaram para mim assustadas com a obra de Jung, vários temas que Jung vai colocando, mitologia, sincronicidade, religião, epistemologia, método comparativo. Você não lê Jung sem uma excelente base filosófica, antropológica, sociológica. É necessário conhecer o pensamento simbólico, o pensamento arcaico. É necessário ter uma boa base do que é a psicologia no século XX, com as suas várias escolas, não apenas a psicologia do Jung, mas suas várias escolas, né? Também a psicanálise, também metodologias mais recentes, né? Como a própria terapia cognitiva, por exemplo, porque muito do que se faz, se pratica na terapia cognitiva, muito se encontra na tipologia do Jung, por exemplo, ou da psicologia da ACP. Eu encontrei agora, por acaso, com uma psicóloga que eu conheço há mais de 30 anos, que eu conheço desde os anos 90, que ela trabalha com ACP, né?
Oi, eu falei que eu ia gravar esse vídeo. Talvez ela esteja assistindo, porque faz agora 20 minutos que eu encontrei com ela por acaso, né? Então são tantas abordagens e você também vai ter que estudá-las. E aí uma psicóloga daqui do Recife chegou para mim e fez uma confissão uma vez. Disse que talvez estivesse pensando em largar a clínica junguiana por não dar conta da extrema complexidade desse trabalho. Tá? E é verdade, é um trabalho extremamente complexo mesmo. Eu diria que mais complexo do que qualquer outra abordagem clínica. Tá? Eu acho que é a mais diversificada e abrangente das abordagens clínicas. Você vai levar anos estudando para se tornar um Jungiano. Tá? E aí eu comecei a pensar, poxa, tem que ter algum modo de... tem que ter algum modo de quebrar um pouco esse tabu, né? De desassombrar as pessoas. É necessário desassombrar as pessoas. Né? E eu acho que assim, a primeira coisa que eu digo, né? É que é uma coisa que o próprio Jung fala, eu apenas vou repetir aqui. Né? Esqueça a preocupação excessiva com a teoria. O Jung vai dizer o seguinte: pode-se suportar durante muito tempo uma teoria incompleta, mas não um método incompleto. Foi pensando nisso que o primeiro minicurso aqui no canal, o primeiro minicurso do canal foi sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Eu fiz questão que o primeiro minicurso da história do canal, logo depois que eu fiz um trabalho extenso sobre a imaginação ativa nos livros negros de Jung e também do livro vermelho, fosse um trabalho sobre o método de Jung. E depois eu fiz, algum tempo depois, um minicurso inteiro de filosofia, de epistemologia e ontologia sobre o método de Jung. E estou pensando em fazer mais um minicurso só de introdução ao método de Jung. E há também um terceiro minicurso aqui no canal de ciência e pseudociência, em que mais uma vez eu coloco a questão do método de Jung. Tá? E também é necessário trabalhar a sua própria experiência, né? Porque conforme fala o Jung no Segredo da Flor de Ouro, logo no começo, também há um minicurso inteiro aqui no canal sobre o Segredo da Flor de Ouro. Tá? Se o homem errado operar o método certo operará errado. Tá? Quer dizer, é necessário que você tenha o conhecimento de si mesmo, é necessário que você esteja envolvido com o seu próprio trabalho terapêutico, com o seu próprio trabalho analítico, para que você possa exercer o método de Jung. Tá? E o que é analítico em Jung? Analítico é tudo aquilo que resulta do confronto com o inconsciente. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. Um confronto numa perspectiva de estar cara a cara com. Não é que você vai brigar com as imagens do inconsciente. Quer dizer, às vezes até você vai. Né? Às vezes você vai até brigar com o seu terapeuta, porque o seu terapeuta vai ser a projeção momentânea do inconsciente. Né? Mas a questão não é confronto, como a gente entende. Vai haver um confronto. Veja, vai haver um estar face a face com as imagens do inconsciente. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. E esse estar face a face com é a própria metodologia de todo o trabalho junguiano. O que eu quero dizer com isso é que, sim, é importante estudar todos os assuntos referentes à compreensão objetiva do trabalho da clínica junguiana. Para isso, você vai dedicar uma vida. Mas o método de Jung é relativamente fácil de aprender e de praticar. É essa a resposta que eu gostaria de dar a uma psicóloga que anos atrás me procurou. Porque ela chegou a dizer assim, vou ter que estudar alquimia, por exemplo. Aí eu disse, olha, Jung só começou a fazer os trabalhos mais sérios dele sobre alquimia a partir dos 62 anos. A partir dos 62 anos foi que Jung, com a ajuda inestimável da Marie-Louise Wolfram, começou a fazer os estudos mais sérios sobre alquimia. Então, se você tem 30 anos de idade, se você tem 40 anos de idade, mas eu não consegui entender a alquimia ainda. E Jung também não entendia a alquimia direito, com 30 anos, com 40 anos de idade. Tá? Mas desde sempre, Jung sempre teve a sua metodologia.
E muitas vezes, ao escrever e a tentar explicar o desenvolvimento anímico, por exemplo, os símbolos da transformação, volume 5, está até aqui no meu quarto, aqui no quarto onde tem a biblioteca, tá até aqui. O símbolo da transformação, por exemplo, que Jung vai analisar uma diversidade de mitos. Muitas pessoas achavam que ele estava tratando diretamente do seu método clínico, mas ele estava mostrando, historicizando a psique e deixando claro o trabalho com o desenvolvimento anímico da psique historicizada e explicada por meio de tantas imagens arquetípicas. Tá? Tá aí mais uma vez uma resposta possível à objeção de que Jung era um metafísico, quando se ele era metafísico ele jamais optaria por um método histórico, por exemplo. Tá? Ou você é historicista, ou você historiza a psique e constrói hipóteses empíricas, ou você trata a psique como uma grande hipóstase metafísica. Né? São perspectivas totalmente diferentes. Mas para deixar para vocês esse passo sobre o que é o método de Jung, bom, gente, tem um mini curso aqui no canal chamado O que é a análise junguiana, em que eu pego o capítulo primeiro da prática da psicoterapia, que tá até ali, era para eu ter pego, né, para mostrar aqui, mas deixa para lá, porque esse vídeo simplesmente eu me sentei e comecei a falar, né, sem fazer nenhum tipo de preparação assim mais sistemática, né. O método de Jung também tem esse caráter de espontaneidade, em que as imagens vão sendo construídas, ou seja, não é um método previamente estruturado. Eu lembro que eu pego o primeiro parágrafo da prática da psicoterapia, saio destrinchando e vou. No exato momento em que Jung diz que o seu método é um método dialético, é um método dialogado, é um método onde vai haver o confronto com as imagens do inconsciente, em que paciente e terapeuta estarão também face a face e formarão uma espécie de quaternidade com a consciência e o inconsciente de um e de outro, e que vão fantasiar juntos. Tá? É tudo aquilo que a gente pode fazer na clínica a princípio. Trabalhar a partir das imagens espontâneas que surgem do inconsciente. E como o método dialético é o método por excelência da unidade dos opostos, né, de unir opostos, o que é que o paciente irá fazer, estimulado, né, pelo terapeuta e por todo o ambiente que inclui o setting terapêutico? O paciente irá tentar conciliar os opostos na sua vida. Tá? Que opostos? O mais fundamental deles, a consciência e o inconsciente. Tá? Esse é o oposto mais fundamental da vida de cada um de nós. Quem não tem conflito não tem vida. Tá? O ego e a sombra, levando em consideração que o ego e a sombra é uma personificação arquetípica desse conflito consciência e inconsciente, porque o ego tende a se colocar no centro da consciência e a sombra, a rigor, é todo o inconsciente, é todo o continente desconhecido da psique. O racional e o irracional. O racional porque o aspecto do logos, né? O aspecto da razão, do discurso, da fala e de como o seu pensamento organiza a realidade está o tempo todo presente, ainda mais nós que vivemos numa cultura ocidental e que nós fomos fortemente marcados pela ideia de logos. Mas o irracional na clínica, com a entrada do mundo dos sonhos, dos símbolos, tá? Da imaginação ativa. Tá? O masculino e o feminino também são opostos, lembrando, né, e levando em consideração que até pelo caráter, mais uma vez, histórico da psique, o que se entende hoje em dia por masculino e feminino não era o que se entendia exatamente por masculino e feminino na época de Jung, até porque esses papéis na época de Jung eram papéis mais estáticos. Né? Os papéis de masculino e feminino na sociedade atual são representações coletivas mais fluídas. Tá? E uma série de questões, que são questões pessoais, que a gente não tem como, nem é necessário, detalhar aqui e generalizar, até porque
O individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual. É somente a partir do momento em que, no campo da conversa, do diálogo, face a face com o terapeuta, em que o inconsciente vai emergindo, em que a fantasia criativa vai emergindo e vai criando o campo da própria análise, é que haverá condições objetivas para o início de um processo de análise. Tá? Então, essas condições objetivas se dá por meio da psique objetiva, muitas vezes mesmo, por meio de sonhos, né? De sonhos espontâneos. Mas também pela prática clínica que eu já observei, que eu já pratiquei, por toda a imagem psíquica que consciente ou inconscientemente o paciente traz para o trabalho clínico. Isso inclui, inclusive, memórias, recordações, crenças, visões, né? Eu já tive paciente que tinha muitas visões. E toda forma de representação psíquica que o paciente tem ah, ah, para poder objetivar o mundo e subjetivizar o mundo, certo? Então, o método de Jung é um método dialético. É necessário treinamento nesse método. Tá? É evidentemente um método pragmático, é evidentemente um método empírico. Por quê? Porque não tem como ser de outra forma. Não tem como não ser um método dialogado, não tem como não ser um método em que é a partir da experiência e do caráter verificável que os critérios de objetividade analítica são construídos. E não tem como não ser um método em que a humanidade de cada um dos envolvidos no processo analítico estarão presentes. A humanidade do terapeuta e a humanidade do paciente, né? Analisando e analisado. E por que eu estou explicando de forma simples? Para que vocês assistam e entendam que é possível a gente praticar a clínica junguiana sem tantos pressupostos. Na verdade, quase que sem pressupostos algum. Algum pressuposto a gente sempre vai ter, alguma prolepse, alguma pré-noção. Nós somos seres de valores, né? Nós somos seres que valoram o mundo. Nós vamos ter. Mas quanto menos pressupostos, inclusive pressupostos teóricos, nós podemos ter, melhor. Daí que eu tenho uma certa até esperança nesse vídeo, né? O terceiro passo, a questão do método de Jung. Porque você pode aprender o método de Jung numa dimensão temporal relativamente curta. Em algumas semanas você pode aprender o método de Jung. Tá? Mas, até porque ele é simples. Ele é tão simples que as pessoas tendem a colocar coisas nele, acrescentar coisas nele. Que é como se as pessoas considerassem, não, é simples demais, eu tenho que inventar alguma coisa aqui. E aí, determinadas técnicas que circulam o campo junguiano e que são legítimas de um certo ponto de vista relativo, como por exemplo, sol collage, né? Como por exemplo, a técnica da caixa de areia, do jogo de areia, como por exemplo, contos de fada, né? Que tem a sua legitimidade em si, mas que estão circulando no campo junguiano, não são, evidentemente, o método do Jung. E aí, às vezes, a pessoa tende, isso aqui está muito simples, bora fazer uma dramatização aqui, vamos contar conto de fada, vamos fazer aqui algum tipo de dinâmica em que o inconsciente vai se revelar, ou seja, a tentativa de instrumentalizar o inconsciente, que evidentemente não é o trabalho fenomenológico junguiano. Né? Eu deixo esse vídeo para vocês como o terceiro passo na clínica junguiana. Pode suportar durante muito tempo uma teoria incompleta, mas não um método incompleto, como diria o Jung. Então, aqueles que tiverem sentindo dificuldade com o excesso de complexidade da obra do Jung, pense sempre nisso.
o método deve vir primeiro. É por isso que aqui no canal, o primeiro minicurso que eu fiz na história do canal foi sobre o método. Tá? E a partir disso, a observação de casos clínicos, que é a demonstração desse método. Aqui no canal eu já fiz mais de 100 análises de casos clínicos. Tenho uma playlist aqui só de casos clínicos, que são dezenas de vídeos, cada um analisa pelo menos uns 3, 4 casos clínicos. Né? Dá para aprender isso, dá para entender o método de Jung em semanas e aprender a questão dos casos clínicos em meses. A partir disso, você terá uma vida inteira de estudo para conciliar todos os demais saberes que você precisa aprender e formar para se tornar um terapeuta cada vez melhor. Tá? É, é isso, pessoal. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.